Bom dia, família, graça e paz. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Vamos louvar ao Senhor. Obrigada, Jesus, pela cura. Aí onde você estiver neste momento, declare cura na vida da tua casa, da tua família, dos teus amigos. E creia, tenha convicção que você é curado, que você é sarado. Disponível aqui pra curar, unção que liberta os cativos, unção de alegria, que despedaça o jugo das trevas, que traz da morte pra vida, o poder do Espírito Santo para restaurar, a unção do Espírito Santo para curar. Pela fé, seja curado. Pela fé, se levante ante na fé. Creia que Cristo na cruz te curou. Pela fé, seja curado. Pela fé, se levante ante na fé. Creia que Cristo na cruz te curou. Creia que você é curado, que você é sarado. E contemple e agradeça ao Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por nos curar, por nos trazer alegria. Contemple aí na sua casa, onde você estiver. Obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia. Há uma unção disponível aqui pra curar. Você crê? Unção que liberta os cativos, unção de alegria, que despedaça o jugo das trevas, que traz da morte pra vida, o poder do Espírito Santo para restaurar, a unção
Aleluia! Deus é muito bom. Queridos, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, Ele tem nos abençoado, independente daquilo que a gente vive, independente de como você vive, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com prosperidade, Deus já te abençoou com cura, Deus já te abençoou com riquezas, Deus já te abençoou com o ar que respira, com a inteligência que Ele te deu. E nós devemos adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Não só cantando músicas, que é um objeto, que é um instrumento de adoração, como também louvando ao Senhor com os nossos lábios, falando ao Senhor em salmos, hinos e cânticos espirituais. É ótimo também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é a fonte de vida. Ele é tudo o que existe de bom para nós. Mas existe algo também muito importante na nossa vida. Aqui em Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens. Quando estamos falando sobre dízimos e ofertas, nós não estamos pedindo dinheiro para você, nós não estamos dizendo, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa pagar isso. Não, não. Você deve honrar ao Senhor. Você deve adorar ao Senhor. Ao entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você está adorando a Ele. Como? Reconhecendo primeiro que Ele é que é a sua fonte. É dele que vem tudo o que você tem de bom, vem dele. E segundo, você está sendo grato a Ele por aquilo que Ele deu a você, por aquilo que Ele fez por você. E se tudo isso não fosse muito, Deus ainda considerou pouco e nos deu o seu melhor, que é a palavra. A palavra de Deus é o melhor de Deus para nós. A palavra que você está ouvindo, a palavra que chega ao seu lar, a palavra a qual você está se submetendo, é o melhor de Deus para que você viva uma vida em abundância. Então, nós temos esse período agora para te incentivar a honrar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. A honrar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele lhe deu. Uma certa vez, Jesus disse: você não pode servir a Deus ou às riquezas. Ele poderia dizer: você não pode servir a Deus ou ao diabo. Não, mas ele disse, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Mostrando que as riquezas podem ser um senhor na vida de uma pessoa. As riquezas podem mandar na vida das pessoas. As riquezas, elas podem definir até mesmo as suas decisões. Mas, na verdade, as nossas decisões nunca devem ser definidas pelo momento que estamos passando. Muito pelo contrário, somos nós que definimos o nosso comportamento nesses instantes, nesses momentos que estamos passando. Não importa que seja instante de fartura ou instante de necessidade. O importante é você estar sempre plantando, é você estar sempre semeando para que a colheita seja evidente na sua vida. É isso aí. Contribua, honre ao Senhor com seus dízimos e ofertas, honre ao Senhor com aquilo que você tem, e com certeza a colheita está chegando. É isso aí, prospere e avance. Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um dia maravilhoso, mais um dia excelente, começo de uma semana que com certeza nos acrescentará. Será a melhor semana das nossas vidas. Você crê e declara assim, assim é. Hoje, amados, nós vamos ministrar acerca desse assunto que eu já tenho ministrado outras vezes na igreja, que eu já tenho falado, outros ministros têm falado, mas a palavra de Deus diz que a repetição dessas palavras é segurança para nós. E nunca uma ministração é igual a outra, não é mesmo? Então sempre é diferente. Então hoje eu vou ministrar sobre a paz. Hoje eu vou ministrar sobre ser guiado pela paz. Que tipo de paz? Como é que é essa paz? Existe paz, mas pastor, para mim paz é tudo em qualquer canto. Não é em qualquer canto, não é a mesma coisa, é diferente. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus falando aos seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus fala aos seus discípulos, antes dele, ele sabia
que os discípulos iriam abandoná-lo, ele sabia que os discípulos iam fugir cada um por si, essa que é a verdade. Ele sabia que estava próximo da crucificação, do seu sacrifício. E então no versículo 27, ele diz algo aos seus discípulos. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Observe que não é qualquer tipo de paz. Eu vou falar sobre essa paz, a paz de Cristo, a paz que Cristo nos dá, a paz que está dentro de nós desde o momento em que nós nascemos de novo. Quando você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, dentro de você veio habitar essa paz, dentro de você. Essa paz não é aquele sentimento que vem e vai, que quando está tudo bem, aí estamos em paz, né? Não briguei com ninguém hoje, né? Na minha carteira está cheia da grana, minha conta bancária está cheia, está tudo em paz. Não, esse tipo de paz que depende da circunstância não é o tipo de paz que Jesus dá. Essa é a paz que o mundo dá. Ele diz: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É interessante que Jesus já sabia que os discípulos iriam abandoná-lo. Ele sabia que os discípulos iam ser do tipo cada um por si. Ele sabia que no momento mais difícil, no momento mais onde as pressões viriam sobre ele só teria o Pai. E em alguns instantes, nem o Pai. Em alguns momentos, nem Deus esteve com Jesus. Essa que é a verdade. E os discípulos então, mas observa que ele fala aconselhando os seus discípulos. Ele fala mostrando aos seus discípulos: escuta, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, ou podemos dizer, não tenham medo, não vivam com medo. É interessante isso. Mas trazendo para nós hoje, deixo-vos a minha paz. Então, há uma paz que é de Jesus e há uma paz que é do mundo. Há uma paz que vem de Deus e há uma paz que vem da circunstância. A paz que vem da circunstância é uma paz volátil. É uma paz que ela vem no momento que as coisas estão bem, aí ela, beleza, como é que você está? Rapaz, estou muito bem. Meu filho passou de ano, minha filha passou de ano, mesmo na pandemia eu não perdi meu emprego, pelo contrário, eu tive até um aumento de salário. Olha, graças a Deus eu estou bem, né? Já fizemos o exame lá do Covid, está todo mundo ok, está todo mundo bem. Pai, pensa na felicidade. Esse é o tipo de paz que o mundo dá. Esse tipo de paz, quando a coisa aperta, quando a situação está ruim, ela vai embora. Mas a paz que Jesus dá, ela permanece dentro de você, independente da circunstância. Ou seja, você não se preocupa, mesmo que o mundo esteja acabando, mesmo que as coisas estejam ruindo, mesmo quando tudo em volta cai, você não fica preocupado. Dentro de você existe uma paz. Deixa eu trazer logo uma coisa, logo de início agora da ministração. Não é aquela irresponsabilidade com a própria vida. Sabe como é que é, né? Aquela displicência. Rapaz, como é que tá? Tá tudo bem. E a coisa caindo, a coisa piorando. O homem está desempregado, devendo só a 2 pessoas, né? Deus e o mundo. Problemas em casa e tal. Mas deixa para lá. Deixa a vida levar. Um momento aí melhora. Não. Não é isso. Isso é displicência. Isso é irresponsabilidade para com a própria vida. E coitado de quem está ao redor dessa pessoa. Não estou falando disso. Estou falando que a paz que Jesus nos dá é aquela sensação, aquela coisa maravilhosa dentro de nós, de calmaria, de relaxamento, mas ao mesmo tempo você está no controle. Você está no controle. Pastor, não é Deus que está no controle da minha vida. Não. É você que está no controle. É você quem toma as decisões da sua vida. Deus não toma decisões por você. Deus não dirige o carro da tua vida. Ele não toma decisões por você.
Deus, Ele te guia, Ele te mostra o caminho que você deve seguir, e você decide se quiser. E a forma de que é de Deus é que existe uma paz dentro de nós. Muitas pessoas tomam decisões baseado na circunstância. Então, se ele perdeu o emprego, então ele muda de cidade, né? Ou se ele porventura não estiver a coisa boa aqui, então ele muda de emprego. Não, é diferente, é totalmente diferente. Uma coisa é você ser guiado pela circunstância, e a outra é ser guiado pela paz. O que eu vou falar hoje é sobre a paz que Cristo dá. Eu vou falar hoje sobre paz, sobre você manter a sua paz, você se apegar à sua paz, você buscar essa paz dentro de você. Eu vou falar hoje sobre você ter essa paz tranquilamente no seu coração, dentro de você, ter e manter essa paz. Amém? Isso é só a introdução. Agora a gente começa a ministração. Eu gostaria que você abrisse, por favor, aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 16. É um versículo bastante conhecido, capítulo 16, começando no versículo 32, é o 33, mas contudo a gente começa no 32, capítulo 16, versículo 32, diz assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, no momento não, né? Que está dizendo, porque o Pai está comigo. Agora, veja bem o 33, diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Observe que muitas pessoas falam desse versículo, mas a partir dessa segunda parte, aqui meu irmão, no mundo tereis aflições, hein? Como que a justificar as aflições, como que a justificar os problemas, como que a justificar aquilo que existe de ruim que vem sobre nós. É bem verdade que Jesus não prometeu uma vida sem problemas, Jesus não prometeu uma vida sem desafios, Jesus não prometeu uma vida sem tribulações, Jesus não prometeu uma vida sem situação adversa. Pelo contrário, Ele disse que o mundo odiaria quem era seu. Então, se você está com muita amizade com o mundo, falando como o mundo fala, agindo como o mundo age, e pastor, como é que o mundo age? Segundo a circunstância, segundo o momento, segundo as coisas. Se tiver tudo bem, ele age de um jeito, se tiver tudo mal, ele já age de outra maneira. É isso. Então, se você está dessa maneira, você, na verdade, eu tenho minhas dúvidas se você realmente é um filho de Deus, porque aquele que é filho de Deus, o mundo odeia. Ele odeia, porque eles não aguentam a verdade. Eles estão em trevas, e quando a verdade, que é a luz, brilha, as trevas têm que recuar. Então o que acontece? Os odeia. Então ele diz: no mundo tereis aflições. Está normal, realmente vai ter aflições. Mas antes disso, ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, há uma verdade poderosa. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem crê em mim, ou seja, ninguém vem ao Pai, isso mesmo, quem crê em mim é um outro versículo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus é a vida. Mas eu quero me manter nessa parte que diz: Jesus é a verdade. E no capítulo 17, no versículo 17 do Evangelho de João, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade e Jesus é a verdade. E logo então Jesus e a palavra é um só. Então se diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Ele está falando ter paz na palavra de Deus. Então, se apegar a Jesus é se apegar à palavra. Se apegar à palavra é se apegar a Jesus. O que é
contemplar, o que é olhar para Jesus, é olhar para a palavra. Não estamos falando de olhar para a palavra, olhar para a Bíblia. Não, não estou dizendo isso. Não estou falando de olhar para a palavra, não. Olha para a Bíblia, irmão. Não. Olhar para a palavra significa manter a concentração e o foco na palavra de Deus. Então ele diz, olha, que você tem paz nele, ou seja, você tem paz na palavra. Então, o quanto de paz existe dentro de mim depende do quanto de palavra está dentro de mim. Vou repetir: o quanto de paz tem dentro de mim depende do quanto de palavra está dentro de mim. Ou seja, a proporção da palavra dentro de mim determina a proporção da paz que há dentro de mim. Quem confia em Deus tem paz, mas para que possa confiar em Deus, ele precisa ouvir de Deus. Ele precisa ouvir a palavra, porque a fé, que é essa confiança em Deus, vem pelo ouvir. Logo, quando eu estou ouvindo, a confiança, essa certeza passa a habitar dentro de mim. Então o que acontece? A paz de Deus passa a governar todo o meu ser. É interessante isso, é muito importante isso. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que têm paz, quando na verdade não têm. São pessoas que elas desejam algo, querem algo, e aí elas dizem, não, eu acho que se é porque eu quero, se é bom para mim, é porque Deus, Ele tem para mim, logo eu estou em paz. Na verdade não tem paz, não sabe o que é paz, porque o tanto de palavra que está dentro dessa pessoa é muito pouco para ter paz. Como é que eu sei disso, irmãos? Queridos, eu faço gabinete, eu converso com várias pessoas, e é interessante observar como elas não sabem nem sequer o que é a paz de Deus. Elas estão tão acostumadas a não ter paz, que elas pensam que uma sensaçãozinha de alívio, uma sensação momentânea de um momento, de um instante, é a paz de Deus. Não é bem assim. A paz de Deus, ela é duradoura. A paz de Deus, ela é concreta. Ela está dentro de você. Em Isaías, capítulo, vou abrir aqui agora. Isaías capítulo 26, versículo 3. Eu já falei sobre esse versículo. Falei desse versículo aqui na nossa igreja, falei em outras ministrações online que nós temos, falei também no meu canal Dormindo com Deus, tem um canal no YouTube chamado Dormindo com Deus, falei também desse versículo algumas vezes. Diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Observe, o Senhor, quem é o Senhor? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, ou cujo pensamento é firme. Por quê? Porque ele confia em ti. Então a paz de Deus é uma consequência da confiança que eu tenho nele. A paz de Deus é uma consequência da fé que eu tenho em Deus. Essa que é a verdade. A questão é, o seu nível de fé está tão alto que produz essa paz dentro de você? Há aqui mesmo no nosso canal, acredito que é nesse canal, existe uma ministração minha, onde eu falo do mais alto nível de descanso da fé. O mais alto nível de fé produz descanso, é isso mesmo. Eu falo isso, o mais alto nível de fé produz descanso, paz, tranquilidade. É isso que está falando. E é interessante que ele diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, na paz verdadeira. Meu irmão, estamos iniciando esta semana aqueles projetos, aqueles planos que você já fez para essa semana, porque alguém falou e eu concordo,
é preciso sempre planejar, é preciso estar vivendo, planejando a sua vida dia após dia, e eu concordo plenamente. Mas esses planos, você tem percebido paz de Deus no seu coração? A paz que governa o nosso viver é o que determina, meu irmão, também o caminho que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer. Se eu estou fazendo qualquer coisa, por melhor e necessária que seja, mas eu não percebo paz dentro de mim, eu devo parar imediatamente. Por quê? Porque Deus não está naquilo. Nem sempre, preste bem atenção nisso, nem sempre aquilo que nós estamos fazendo que é necessário é o que Deus quer. Mas o que Deus quer produz paz dentro de nós, produz paz, produz alegria, produz essa tranquilidade dentro de nós. Quando uma pessoa está em paz, ela não tem depressão. Quando uma pessoa está em paz, ela não tem preocupação. Quando uma pessoa ela está em paz, ela não fica com aqueles conflitos existenciais. Quando uma pessoa está em paz, ela mantém-se no controle, que foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para dominar, Deus nos criou para estar no controle. Não é interessante isso? 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, aleluia. Primeira Pedro capítulo 3, versículo 10. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, aí ele começa a dar uma lista de coisas. Refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Agora o restante, eu quero manter isso aqui. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Observa bem, fala, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. É interessante como eu vejo tantos amados irmãos, crentes, filhos de Deus, nascidos de novo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, uma bênção, mas que andam preocupados, inquietos, ansiosos. Meu irmão, você não está na paz de Deus. Você não está vivendo essa coisa maravilhosa, esse dom, esse presente que Deus nos deu, chamado paz. Não está. Não está. Por quê? Porque você não tem buscado isso dentro de você. Você procura reagir às situações. Mas quando você está em paz, você age nas situações. Ou seja, a situação não força você a tomar decisões. Quando você está em paz, ela te guia para a tomada de decisões. Quando você está em paz, ela leva você a tomar as decisões certas. Algumas vezes você tem que agir rápido. Algumas vezes você tem que agir mais lento. Algumas vezes você tem que resolver coisa rápida. Algumas vezes você tem que tomar decisões rapidamente. É bem verdade. Mas em todas elas, você deve estar em paz dentro de você. Como está essa paz dentro de você? Se essa paz não está atuando no teu viver, alguma coisa está errada. Eu vejo pessoas tomando decisões assim, de forma intempestiva, sem pensar, de forma impulsiva. E sabe o que é pior do que tomar decisões de forma impulsiva? É tomar essas decisões de forma impulsiva sem paz no coração. Não sabe nem sequer muitas vezes o que é essa paz. Em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3, 15. Diz assim: seja a paz de Cristo
o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo. Chamados a quê? A paz. E sede agradecidos. Essa palavra árbitro, que é também como juiz, é também mediador, mas há um dos significados dela é decidir, controlar, determinar e dirigir. Então esse versículo fica: seja a paz de Cristo quem decida, controla, quem determina em vosso coração. A paz de Cristo que decide. Então, como você tem tomado as suas decisões? Eu vejo pessoas, irmãos, estou dizendo porque eu sou pastor, eu atendo pessoas. Eu vejo pessoas dizendo: pastor, eu comecei tal curso na faculdade, e eu comecei porque esse curso dá dinheiro, pastor, dá dinheiro, dá muito dinheiro. Tá, beleza, então eu comecei e tal, mas aí, pastor, olha só, as coisas não saíram como deveria e tal, então eu decidi mudar de curso, e aí eu tive paz em ir para o curso B. Então como é que funciona? A pessoa escolhe o curso A, né? E começa, e está ali naquele curso A. Mas aí os trabalhos, exercícios, professores, certas aulas, o deixa inquieto, o deixa com raiva, e ele, para fugir disso, ele vai para o curso B. Aí ele começa no curso B. Aí ele diz: agora vai, né? E aí vai o curso B. E aí as coisas vão fluindo, é uma beleza no início, mas depois lá na frente começa a vir aquelas matérias complicadas, aquelas matérias com certos professores que ele não gosta muito, certas aulas que o professor parece que tem dificuldade de dar essa aula, certos problemas que ele não consegue raciocinar. Aí ele, não, isso não é de Deus não, tenho certeza que isso não é de Deus. Não, querido, presta bem atenção nisso. Não é por aí, não é assim que crente age. Crente que nasceu de novo não age dessa maneira. Aí ele vai para um curso C. O curso C. Aí o ciclo se repete. Ou seja, ele não é guiado pela paz, ele não é controlado pela paz, ele não usa essa paz de Cristo para controlar o seu viver. Não. Ele simplesmente é guiado pelas circunstâncias. Outros é o emprego. No início Deus me deu, pastor, Deus me deu um emprego, olha, vamos agradecer. Eu digo: oh, glória, amém. Olha, o emprego, e aquele emprego é bom, e é maravilhoso, e ele já faz planos para comprar isso, comprar aquilo, pagar isso, pagar aquilo e tal, com o dinheiro que vai receber no final do mês. Aí passa a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, um mês, 2, 3, aí de repente um problema com o chefe, um problema com o colega, um problema com o patrão, um problema qualquer, vai acrescentando, e todos os dias a mesma coisa, a mesma rotina, tem que acordar cedo para poder chegar no emprego, e aquela coisa toda, e sai tarde do emprego todos os dias do mesmo jeito. Daqui a pouco, não estou tendo mais paz nesse emprego, não. Não, você está agindo de forma natural, como o mundo age para a circunstância. É isso. Você está agindo de forma natural, como o mundo age. E assim, irmãos, olha, isso é emprego. Igreja, nossa, no início a igreja é uma maravilha, é uma bênção, é um pedaço do céu na terra. Mas depois, não estou gostando mais do pastor não. Ele está pregando de um jeito, eu acho que o pastor não devia agir assim, eu acho que o pastor deve agir de outro jeito. Eu acho que pastor, é bem verdade que existem pastores que não são guiados pelo Espírito, sim. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa: mesmo ele não sendo guiado pelo Espírito, o desejo dele é que você cresça. Não importa a igreja que você faça parte, não estou falando só de mim não, eu estou falando pastores de forma geral. O desejo dele é que você cresça, meu irmão. E muitas vezes, para você crescer, é preciso puxar suas orelhas para cima, porque você não cresceu. Muitas vezes ele quer te livrar a tua alma do inferno nessa terra, e do inferno depois de vida. Então às vezes ele tem que agir um pouco mais forte, um pouco mais duro. Mas você, mas eu não gostei, eu não mereço isso não. Outras vezes é o irmão, é a irmã. Outras vezes é a própria, ixi, essa igreja não cresce. Aí você sai e a igreja começa a crescer.
Aí ele muda de igreja, ele vai para outra igreja. Não, naquela igreja é melhor. Naquela igreja o pastor é assim, a irmã é assim. Olha, é um amor tão grande dentro da igreja. É uma coisa maravilhosa no início. Lá na frente, algum tempo depois, a igreja já não presta, aí já é melhor outra igreja. E por aí vai afora. E lá vai aquela borboleta pousando de flor em flor. Meu irmão, você só deve sair de uma igreja se Deus disser saia. E quando isso acontece, há uma paz que é manifestada quando a vontade de Deus é satisfeita. Quando você toma a decisão certa, essa paz se manifesta de tal maneira dentro de você, quando a vontade de Deus é satisfeita, é feita. Não existe aquela paz geral. Não, nem todo mundo vai gostar das suas decisões. É claro que não. Mas Deus gosta, Deus se agrada. Então, veja bem, por que você está tomando as decisões? Eu só falei de faculdade, trabalho, igreja, mas isso é tudo. Estou falando de cidades. Muita gente muda de cidade, por quê? Não, eu estou cheio daqui. Estou cheio daqui. Não sei quem, não sei quando, não sei aonde falou que eu deveria mudar e tal, e lá vai. E aí ele vai para outra cidade, e no início é aquela 1001 maravilhas. Aí depois vai ficando 1001, aí fica 1000, fica 999, 998, vai diminuindo as maravilhas, e daqui a pouco não tem paz lá. Isso é em tudo. Não estou dizendo que você não deva mudar de emprego, não estou dizendo que você não deva mudar de universidade, não estou dizendo que você não deva mudar de igreja, não estou dizendo que você tem que permanecer eternamente numa profissão, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que haja o que houver, a mudança que for, você tem que permanecer eternamente na paz, e nunca baseado naquilo que você está vendo, porque essa paz que vem quando as coisas estão bem é uma paz que não é de Deus. A paz que vem só quando as coisas estão bem, mas quando as coisas pioram, aí essa paz vai embora. Essa não é a paz de Deus. A paz de Deus te mantém tranquilo, sossegado, relaxado no meio da circunstância adversa. Jesus estava naquele barco, muito cansado. Tinha sido um dia extenuante. Ele tinha curado muitos enfermos. Ele tinha ministrado várias vezes naquele dia. Ele tinha se levantado cedo para orar e ministrou, e pregou, e curou enfermos, e expulsou demônios, e ele estava extenuado. Então ele entra naquele barco, vai dormir, e diz para os discípulos, antes de dormir, ele disse assim: vamos para o outro lado, vamos para a margem oposta. E ele tira aquele tempo para descansar, para tirar aquela soneca. Aí no meio do lago, um vento forte veio, levantou as ondas, e eles iam a pique, eles iam perecer. Mas no meio da tempestade, Jesus dormia. Isto é significativo. No meio da tempestade ele dormia, ou seja, ele estava relaxado, ele estava sossegado, ele estava tranquilo, ele estava em paz no meio da tempestade. É isso que Jesus nos dá. O que é que fazia com que os nossos irmãos na igreja primitiva, ou eu não gosto muito de usar a palavra igreja primitiva, porque dá a ideia, parece que lá a igreja era uma e a igreja aqui é outra, né? Na verdade, os nossos irmãos no início da igreja, a igreja estava na sua infância ainda, a igreja estava no início, mas o que fazia com que os nossos irmãos desafiavam a morte e iam de cabeça erguida para serem jogados aos leões, para serem jogados na fogueira? Muitos deles foram crucificados, muitos foram decapitados, mas eles não iam estribuchando, não iam com raiva, eles não iam chateados. Algumas vezes eles simplesmente iam tranquilamente. Como? Em paz dentro de si. É isso que faz a diferença. Será que nós temos em nossos corações palavra de Deus suficiente que gere paz nas nossas decisões? É interessante que
Enquanto o versículo 15 diz: seja a paz de Cristo habita em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O 16 diz: habite ricamente. Ei, habite, não é visite não. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Deus tem que estar ricamente dentro de nós. Muito, abundância dentro de vós, dentro de nós. Porque se a paz é a paz de Cristo, se Cristo é a palavra, logo se a palavra de Deus está habitando ricamente dentro de mim, então a paz de Deus vai governar o meu ser. A paz de Deus vai fazer a diferença no meu ser. É interessante isso. Eu vejo muitas pessoas que elas dizem o seguinte: mas olha, se fosse eu, faria assim. Se fosse eu, agiria assim. Por que que fulano não agiu dessa maneira? Meu irmão, pode ser que o fulano está agindo na paz de Cristo. Lembre-se, temos que ser governados, controlados, levados pela paz, se é que a gente quer ver dias felizes. Se é que a gente deseja viver bem, confortavelmente bem. Em Filipenses, capítulo, deixa eu olhar aqui, viu? Capítulo 4, isso, Filipenses 4, versículo 6, olha só o caminho das pedras aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, não ande preocupado, não ande inquieto, não esteja entregue a preocupações, não. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas decisões, ou as vossas petições. Eu errei aqui. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aí vem o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, algumas versões diz dominará, em outras versões diz controlará o vosso coração e, eu gosto disso, a vossa mente em Cristo Jesus. Não é apenas no coração, mas é do coração vem para a mente. Sabe o que é que eu vejo aqui? E a vossa mente em Cristo Jesus. O que é que eu vejo? Alguns pontos, dá para tirar lições poderosas aqui. Primeiro, o versículo 7 se cumpre quando o versículo 6 é praticado. O versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Isso é o que você faz. Aí o que é que vem de Deus? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, dominará, controlará o vosso coração e as vossas mentes. E as vossas mentes. O que é controlar? Que nível de controle é esse na sua mente, que essa paz de Deus passa a governar? Não está falando do controle no sentido de te colocar como autômato, né? Como aquele bonequinho de corda. Não. Significa que as tuas decisões, elas, longe de trazer preocupação, elas irão trazer paz para dentro de você. Elas irão trazer essa tranquilidade dentro de você. Essa paz dentro. Aleluia. Essa paz dentro de você. Em outras palavras, você vai querer se preocupar e não consegue. É isso. Você olha para as pessoas e vê pessoas inquietas, correndo de um lado para outro, tomando decisões muitas vezes intempestivas, impulsivas, e essas decisões tanto podem dar certo como podem dar errado, e aquela coisa, mas de forma maravilhosa, até entre aspas, inexplicável, você está em paz. Já pensou nisso? Você está em paz. Isto é o governo da paz na sua mente. Você, nem que você queira, você consegue se preocupar. Ou seja, no início você toma a decisão de se preocupar, você toma a decisão de não se preocupar. De início você toma a decisão de viver de forma despreocupada. Então isso se torna uma rotina tal que a paz de Deus passa a governar de tal maneira no seu coração que nem que você queira, você fica preocupado.
Nem por um instante você fica preocupado. Nem por um momento você fica inquieto. É dessa paz que ele está falando. É uma paz, e diz bem claro, olha só, e ele explica que excede todo entendimento, ou seja, é incompreensível para a mente humana. Imagina, você fala de um problema gravíssimo, a situação está terrível, o problema parece que tudo vai dar errado, tudo vai acabar, e você fala disso com um sorriso no rosto, no controle. Você fala disso de forma a estar no controle. É disso. Eu estou falando dessa paz. Eu vou te dizer uma coisa. Sem essa paz, você pode até ir para o céu, meu irmão, porque no céu só não entra quem não é santo. No céu só entra santo. Ok? Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus, você cuidar da sua santidade, você vai para o céu. Então, você pode ir para o céu, meu irmão, mas sem essa paz, você vai para o céu, mas vivendo no inferno na terra. Ou como diz a Joyce Meyer, você vai para o céu, mas detestando a viagem. Você vai para o céu, mas odiando a viagem. Por quê? Porque a paz não está dentro da pessoa, ela está indo. Ela está vivendo, mas ela não está dentro da pessoa. É isso que acontece. Que tipo de paz está dentro de você, meu amado? Como é que essa paz, que nível de paz está dentro de você, meu irmão? Já pensou nisso? Escuta, vai tomar uma decisão. A primeira coisa, olhe para dentro de você. Algumas vezes você quer aquilo ali, outras vezes você não quer. Mas quando você disse Jesus é o meu Senhor, você o tornou aquele que manda e obedecido na sua vida. Então, mesmo tendo a capacidade de dizer não, você escolhe dizer sim ao Senhor. A questão é, você está fazendo isso porque é conveniente ou é porque Deus quer? Você está fazendo isso, as decisões que você está tomando, é porque é por conveniência? Ou é porque, não, assim, Deus quer, pastor, eu tenho certeza que Deus quer, ótimo, então existe paz dentro de você. Sabe, antes de você dizer para alguém, mas eu estou em paz, veja se realmente está em paz. Porque o que eu tenho visto não é paz. O que eu tenho visto é um alívio momentâneo, baseado em uma decisão ligada àquilo que se vê. Isso não é paz. Já está dizendo, o nome é certo, é alívio momentâneo. Alívio por um instante. Vira e mexe, muda, faz, acontece, muda, faz, acontece, muda, faz, acontece. Irmãos, todos nós mudamos, é claro que sim. O único que não muda é Deus. Aliás, quando eu vejo uma pessoa dizendo, mas eu não mudo, eu sou desse jeito e acabou. Eu vejo um moleque, uma criança. É criança que diz isso. Todo adulto, toda pessoa madura sabe que um dia vai mudar, pode mudar e vai mudar de pensamento, vai mudar de palavra, vai mudar de o que for. O único que fica realmente sem mudar é Deus, né? É o único. Mas enquanto nós estamos caminhando para a estatura do varão perfeito, é claro que existem muitas mudanças na nossa vida, meu irmão. Isso não há vergonha nisso, não há demérito algum nisso, sem problema. A questão não é essa. A questão é, a decisão que você tomou foi em paz? Eu lembro de um emprego que eu tive, maravilhoso, muito bom, um emprego ótimo, mas eu percebi que não havia paz dentro de mim. Detalhe, o emprego estava bom, tá? Vou logo avisar. Emprego beleza, salário bom, pessoal bom onde eu trabalhava, pessoal correto, pessoal de caráter. Nem todos eram filhos de Deus, mas eram pessoas boas, maravilhosas, que facilitavam muitas vezes as coisas no meu trabalho. Mas eu não estava em paz dentro de mim. Eu não estava em paz. Então eu preferi sair. E, amados, que alívio, que coisa maravilhosa foi experimentar aquela paz dentro do meu coração. Perfeito, maravilhosa.
Veja bem, queridos, deixa eu te dizer uma verdade, eu preciso falar sobre isso. A paz de Deus, essa paz que governa todo o nosso ser, essa paz não é uma paz que ela depende da circunstância. Isso aí é a paz que o mundo dá. Isso é a paz que o mundo oferece. É uma paz que depende da circunstância. Depende, se tu estiver bem, eu estou em paz, está maravilha. Mas se a coisa não estiver bem, aí seja como Deus quer. Não. A sua vontade precisa estar submissa à vontade de Deus. A sua vontade precisa estar submissa à vontade de Deus. É interessante notar que o Espírito Santo também é conhecido como o Espírito da paz. Jesus foi chamado de o príncipe, e ele é um dos nomes dele, o príncipe da paz. É interessante que Paulo fala sobre o Deus de paz, seja convosco. Ele começava aquela saudação que, graças a Deus, já se tornou até habitual em muitas das nossas igrejas, né? Em muitos locais. A gente começa como que? Graça e paz. Falando sobre a paz. Sim, prosperidade é bíblico, é certo. Deus quer que você prospere. Sim, riqueza é bíblico, é certo, Deus quer que você enriqueça. É claro e evidente que Jesus levou as nossas dores e nossas enfermidades, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados, sim. Então nós temos cura, nós temos saúde, nós temos vida, nós temos riqueza, nós temos prosperidade. Mas, meu irmão, tudo isso é maravilhoso, mas mais importante é paz no nosso coração. Observe se você está andando em paz. Veja se você está andando na paz de Cristo. Muitas vezes eu tenho que tomar decisões na minha igreja. E muitas vezes são decisões um tanto quanto difíceis. São decisões que vai acarretar certas consequências que eu não queria, que eu não gostaria, que eu nunca planejei. Muitas vezes. Mas eu não observo tanto as consequências. Óbvio, claro e evidente que a gente observa os resultados, né? Óbvio, claro e evidente que antes de tomar qualquer decisão, você tem que ver quais são os resultados dela. É claro, fazer isso é inteligência. Fazer isso é ser inteligente. É usar a cabeça para isso, né? Você ser inteligente para isso. Mas deixa eu te dizer uma verdade, queridão. Primeiro, veja se existe paz no seu coração quanto àquilo. Veja se existe paz na sua vida quanto àquilo. Eu vou voltar para o início do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Eu vou voltar a esse versículo novamente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Observe uma coisa interessante, que foi isso que Jesus disse: eu deixo para vocês. Eu deixo para vocês. E assim como você ter uma Ferrari ou uma Lamborghini na garagem da sua casa, com tanque cheio, documentos em ordem, no seu nome, é seu. E se você não usa, é um verdadeiro desperdício. Assim é também você viver a própria vida de Deus sem essa paz no seu coração. É a mesma coisa. É como se um homem tivesse uma mansão no nome dele, com tudo pago, completamente mobiliado, mas não usufruir dessa casa, não morar nessa casa, não usufruir dela. É a mesma coisa. É você dizer que tem a vida de Deus dentro de você, é você dizer que é filho de Deus e não usufruir da paz que Jesus deixou para nós. Irmãos, é uma tristeza. Ei, encha-se da palavra o bastante para você perceber dentro de você essa paz que só Jesus, que é a palavra, nos dá. Encha-se da palavra. Todos os dias esteja falando da palavra. Todos os dias esteja colocando a palavra na sua boca. Isso não é coisa de pastor, não.
Isso não é coisa para aquele irmão que é hiper, ultra, mega, super, para lá, ultra consagrado. Não! Isso é para crente que diz que é filho de Deus. Isso é para a pessoa que nasceu de novo. É para isso. Você está em paz? Eu acho interessante, eu vou encerrar com isso. Normalmente quando as pessoas falam sobre alguém que já morreu, né, que alguém morre, então as pessoas dizem, descansa em paz. Viveu uma vida, ou seja, dá a ideia de que viveu uma vida tão atribulada, tão difícil aqui, que finalmente o guerreiro descansou. É uma paz que só encontra na morte, mas isso é a paz que o mundo dá. É uma paz que, segundo algumas pessoas, só encontra na morte. Mas na verdade, quem anda pela fé, ele descansa em paz, só que em vida, vivendo bem, confortavelmente bem, passando problemas, passando dificuldades, passando situações adversas, passando períodos momentaneamente bons e períodos não tão bons assim, passando por situações terríveis, mas dentro dele está na paz de Cristo. A paz de Cristo governa dentro de você. Isso não é utopia, isso é a realidade que eu vivo. Isso é a realidade que todo filho de Deus deve viver. Todo aquele que diz que nasceu de novo, todo aquele que diz que é santo deve viver nessa paz. Meu irmão, deixa eu te dizer agora uma verdade. Descanse na paz de Cristo. Viva bem, prospere e avance.